Então, Boa noite a todos, né? Então, mais uma vez agradecendo ao Dr. Paulo Lins, que é muito mais que um colaborador da nossa residência, faz parte já do nosso aprendizado todo, com aulas excepcionais, que veio dessa vez falar um pouco sobre diálise hepática, que é um mundo que a gente, dentro do Hospital São Paulo, tem pouco contato, né? Mas que é super importante a gente aprender. Muito obrigada, professor. obrigado, Luísa. Obrigado, Maristela, pelo convite. Bom, só coloca para eu conseguir tela. Um segundo. Uhum. Deixa eu aproveitar e colocar para gravar. Oi? Assim. Agora foi. Então, bora lá, meninos. Vocês já me conhecem. Tenho que declarar meu conflito de interesse, né? Sou gerente médico na Baxter. Então, vou fazer essa aula baseada já como treinamento dos centros de excelência, né? Que a gente teve início agora no dia 1º de dezembro, tá? Então, vamos falar de diálise hepática e hiperamonemia. Nosso plano são dois casos. Um caso de hepatite fulminante e um caso de disfunção aguda de enxerto hepático. Então, a gente vai falar primeiro de hiperamonemia por si só, e depois a gente vai falar mesmo de diálise hepática e métodos de substituição. Perfeito? Então, vamos por um caso, pedido de parecer, paciente sexo feminino, ela tem 34 anos, 60 quilos, ela é encaminhada do CROSS para a unidade de transplante hepático e UTI por um quadro de intoxicação por paracetamol. Ela ingeriu 40 comprimidos a 72 horas. A nefra é chamada para avaliação de diálise precoce. No exame físico, ela tinha 72 quilos, PA boa, frequência cardíaca já estava com uma PAI invadida de 132, estava entubada, em ventilação mecânica, com nora 0,3. Não deu muito tempo para examinar, porque ela estava aguardando o transporte para o hematólogo. Create de 1,72, basal de 1,07, ureia de 62, e dos exames, um lactato de 55, um fósforo de 6,2, um pH de 7,21, as custas de um bicarbonato de 13, RN de 7, bilirrubina de 14, TJGP acima do limite do método, HB de 12, hematócrito de 37. E aí, como futuros nefrologistas, e alguns já nefrologistas, pergunto para vocês quem indicaria diálise para essa paciente desse jeito, nessa situação, com esses exames? Não sei se os R3 querem participar, se os R4 querem falar alguma coisa. Quem indicaria diálise? Sim, não? Quer mais informação? Já que o doutor Caio apareceu na aula, né? Você pode falar. E aí, Caio? Chefe, é, com esses dados, o que eu lembro de insuficiência hepática, pelo menos que é o que parece que ela tem, que a gente faz diálise precoce na ideia de limpar a amônia. Se eu pudesse dosar a amônia, eu ficaria um pouco mais seguro na minha indicação. Tá. Você não tem amônia. Então, eu acho que eu dialisaria por via das dúvidas. Mas o meu nível de certeza é muito baixo nessa afirmação também. Vamos supor que você voltou para Maceió e você tem que Sou justificar de essa Aracaju, só para diálise. deixar claro. Aracaju, isso. E aí? Você voltou para Aracaju e você tem que justificar essa diálise. Eu diria que é por insuficiência hepática para fazer clearance de amônia. Então, uma Tá, diálise de mas você alta não tem eficiência. amônia? O, o, a probabilidade de pré-teste dela de ter hiperamonemia é muito alta. Seria essa a minha Baseado em justificativa. quê? Baseado no paciente com uma história de intoxicação por paracetamol, com disfunção hepática franca, seria Tá, mais ou menos essa a minha tentativa. tá. Dos exames, alguma coisa te ajuda? Do que tem?
para falar especificamente amônia aumentada, não saberia dizer. Só que tá com uma disfunção hepática bruta. Mas dizer que tá com amônia aumentada, algum exame que seja equivalente, não saberia, não. Alguém discorda do Caio? Alguém não dialisaria? É aula de diálise hepática, não é difícil alguém não concordar, mas alguém teria outro ponto para ponderar? Eu não lembro bem agora em relação à intoxicação pelo paracetamol em si. Inclusive, já estudei isso, mas fazer como outro. Não lembro se pelo paracetamol em si teria indicação. Pelo paracetamol não teria, né? Não sai e não teria muito o que fazer, seria N-acetilcisteína só. Mas vamos lá. Temos sim amônia. Para alegria do Caio, temos uma amônia de 152. E aí, Caio, você mantém sua ideia de dialisar? Você muda sua ideia? Tem que ser sincero, chefe, que é um exame que eu só vi 2 vezes na minha vida, mas a minha lembrança é que esse valor tá muito alto. Então, eu acho que Tá, tá alto, tem que dialisar sim. então beleza. Então, o nível de amônia para a gente recordar é até 30 e pouquinho, né? Depende da referência, até 30 e pouco a gente vai ficar tranquilo. Abaixo de 50, a gente fica bem tranquilo. Acima de 100, a gente já começa a ficar mais atento, mas um valor de 152, com essa situação clínica, opa, tem problema. Ela foi para tomo e fizeram ultrassom de globo ocular. Bainha do nervo de 0,6 e a tomo de crânio com apagamento difuso de sulcos. Então, essa paciente tinha mesmo insuficiência hepática fulminante com é, iminência de herniação, com critérios de gravidade. Então, o Caio estava super certo. Tem que indicar diálise, preciso dosar amônia, mas se eu não tiver amônia, Caio, o que dava para usar ali atrás era o valor do fósforo e o valor do lactato. Hiperfosfatemia e hiperlactatemia, eles ajudam a predizer hiperamonemia. São parâmetros que seguem mais ou menos que linear. A amônia começa a subir junto com o fósforo que está subindo e junto também com o lactato que está subindo. Então, são dois parâmetros, digamos assim, que coincidentes em ascensão, tá? Falando de insuficiência hepática, lembrando que a gente divide insuficiência hepática em mundo desenvolvido e mundo em desenvolvimento. Mundo desenvolvido entende-se que a paracetamol é a maior parte dos casos. Mundo em desenvolvimento, a gente tem que lembrar que hepatite B. No Brasil, a gente não tem grandes literaturas em cima disso, mas a gente entende que seja uma mescla de paracetamol, hepatite B e centros terciários, como Unifesp, Einstein, HC, vai ter também bastante doença autoimune, principalmente hepatite autoimune com a etiologia de hepatite fulminante. Hepatite fulminante, doença multissistêmica, vai afetar o sistema nervoso, vai afetar o sistema cardiovascular, vai fazer uma IRA, muito parecido com uma IRA hepatorrenal, uma injúria renal aguda do subtipo hepatorrenal, vai afetar a coagulação, vai afetar pulmão. Do que morre o paciente com hepatite fulminante? Morre de hipertensão intracraniana, ele hernia, ele morre de coagulopatia, infecções. Então, são os grandes pontos que a gente tem que correr atrás. E o ponto que a gente consegue prevenir é a herniação. Quando eu consigo baixar o valor de amônia, eu consigo prevenir complicações neurológicas. E por isso que é tão importante a gente saber lidar com uma hepatite fulminante. A gente tem dois sistemas de classificação, o O-Grade e o BNOI, que dividem. A partir do início da icterícia, quando eu apareço com encefalopatia, se isso for em 1, 2, 4 ou até 12 semanas, eu vou dividir isso em hiperagudo, agudo, subagudo, em O-Grade ou no BNOI, fulminante e subfulminante. King's College serve tanto para indicação em paracetamol quanto não paracetamol. Isso é importante como nefrologista olhar para esse critério, porque o mais importante e o critério que mais pontua em paracetamol, que é o critério único, é a acidose com hiperlactatemia, que é um dos pontos lá que o Caio falou lá atrás, eu não consigo dizer muito bem a gravidade da paciente. O lactato diz gravidade. Então, a ciência hepática fulminante com lactato alto fala muito a favor de gravidade. E fósforo é critério acessório também em paracetamol, e hiperfosfatemia também entra como critério de evolução desfavorável. Nas
etiologias não paracetamol, aí fica um pouquinho mais complicado. Vou usar RNI, vou usar idade, vou usar tempo de protrombina e valor de bilirrubina e também etiologia me ajudam nessa definição. A partir do momento que eu tenho um fígado tentando defender o organismo de um tóxico, de uma doença ou de uma hepatite viral, essa doença pode chegar com muita força e literalmente a partir de metabólico tóxico, dumping, inflamação, lipoproteína, ativação de complemento, eu tenho um fígado que fica totalmente lesado. E de tudo isso que a gente fala de cascata de disfunção orgânica relacionada à hepatite fulminante, o que a gente consegue dosar é amônia. A gente não consegue dosar dump, a gente não consegue quantificar essa inflamação de maneira precisa. Complemento, a gente não consegue fazer as frações de complemento de maneira fácil. Amônia, a gente consegue. Falando mais de amônia, a gente precisa relembrar o ciclo da amônia. O ciclo da amônia, na verdade, é ciclo da ureia. Sempre que vocês olham essa imagem, tentem começar em algum ponto. Essa imagem, quando são imagens circulares, olha para um ponto, entende esse ponto e vai seguindo as setas até voltar para esse ponto. Então vamos começar no ponto do fígado, que é o ponto que talvez seja o mais interessante para a gente aqui hoje. Então no fígado eu tenho o chamado ciclo da ureia. O fígado, os hepatócitos, eles captam amônia endógena e a amônia que está chegando da veia porta, ok? Essa amônia, no ciclo da ureia, ela é combinada, duas amônias, e ela vira ureia. Essa ureia, ela vai para dois caminhos. A maior parte dessa ureia vai embora, porque a gente conhece muito bem que a urina. Uma pequena parte vai terminar fazendo excreção biliar. Eu vou para o intestino, para o lúmen biliar, e essa ureia no lúmen biliar, junto com as proteínas que vieram com a dieta, as proteínas que estão saindo ali também, vão passar por ureases e proteases das bactérias do lumen intestinal. Isso tudo produz NH3. NH3 é solúvel, passa pela barreira intestinal, é reabsorvido. 85% dele, pela veia porta, volta para o hepatócito e é convertido de volta em ureia. Um pouquinho vai para a circulação sistêmica. E esse pouquinho da circulação sistêmica é o quanto de amônia a gente tem no organismo. A gente tem um pouquinho de amônia, mas muito pouco. Quando eu tenho problemas no hepatócito, toda essa amônia é reabsorvida, passa no hepatócito, o hepatócito não consegue fazer formação de ureia, e aí a gente vai ter grandes problemas. Se eu conseguir fazer que esse NH3 vire NH4, por exemplo, acidificando o lumen intestinal, eu consigo jogar esse amônio agora, NH3 amônia, NH4 mais amônio, consigo jogar fora. Problema que lactulona, acidificação de lumen intestinal, só funcionam nas etiologias crônicas. Quando eu tenho uma insuficiência hepática fulminante, eu não tenho fígado nenhum funcionando, não se dá conta. Lactulona, eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir controlar hiperamonemia desse jeito. Eu literalmente preciso tirar a amônia do sangue de alguma maneira outra. E essa amônia, como que ela faz mal? A amônia, na circulação sanguínea, ela vai ter alguns aspectos. Primeiro aspecto, no endotélio, ela faz aumento da óxido nítrico sintase induzível. Aí nós, essa óxido nítrico sintase aumenta a produção de óxido nítrico, que vai fazer vasodilatação, como se fosse uma hiperemia reativa. Esse NH3, esse amônio, também vai passar para o astrócito. E amônio, junto com glutamato, vai formar glutamina, que vai ter efeito excitatório nesse astrócito, gerando dano oxidativo, lesão mitocondrial e lesão do próprio astrócito com edema. Então, na insuficiência hepática fulminante, eu tenho dois mecanismos de edema cerebral. O edema que a célula mesmo astrocitária aumenta, e eu também tenho o vaso, que também está fazendo uma vasodilatação e uma hiperemia reativa. Tudo isso culmina com edema cerebral, herniação e desfecho negativo. Perfeito? NH3, então, amônio, pode vir de vários pontos. Então, a gente pode ter excesso dietético, eu posso ter problemas hepáticos
fazendo aumento da amônia. Eu posso ter um shunt, por exemplo, um shunt porte-sistêmico. Eu tirei toda o sangue que estava indo pela porta, agora está sendo desviado para a circulação sistêmica, como num TIPS. Eu posso ter problemas de hiperprodução de amônia, quando eu jogo muito ureia no intestino, como as derivações, o famoso as ureterosigmoidostomias, quando eu pego o ureter, tiro da bexiga e coloco no cólon, e aí eu vou ter problema, eu posso ter hiperamonemia também. Eu posso ter hiperamonemia por medicamento que afeta o ciclo da ureia. O medicamento que a gente mais conhece é o valproato. Ácido valproico vai afetar o ciclo da ureia e vai aumentar. E quando intoxicado, você pode ter também hiperamonemia. Doenças renais podem fazer hiperamonemia, existem doenças congênitas de hiperamonemia, e tudo isso, hiperamonemia aguda, vai para o sistema nervoso e vai fazer edema cerebral. Como que eu trato insuficiência hepática fulminante? Aqui tem literatura que é o Jean-Louis Vincent, de 2023, que foi, inclusive, literatura do título especialista de medicina intensiva, e ele faz essa rodinha de tratamento das disfunções orgânicas. Vamos se concentrar na parte renal, fazendo um pequeno zoom, a gente vai ver que, do ponto de vista laboratorial, eu tenho que ficar de olho em gasometria, em dosagem de amônia, em lactato e eletrólitos, principalmente sódio, potássio e fósforo. E eu trato a ira com terapia contínua. Por que terapia contínua? Porque eu consigo tratar a hiperamonemia, eu consigo controlar a temperatura, eu trato a acidose, controlo fluidos e eletrólitos. Por que diabo existe essa obsessão com o fósforo em hepatite fulminante? Por 2 pontos. Hiperfosfatemia na hepatite fulminante é marcador de prognóstico. Estar hiperfosfatêmico é marcador que as coisas estão indo mal, que esse paciente vai muito mal. Só que a hiperfosfatemia não dura para sempre. Numa insuficiência hepática fulminante, que o fígado começa a regenerar, o natural e o que acontece é que o fósforo caia, porque esse hepatócito precisa de fósforo para se regenerar, fazer mitose, produzir aparato intracelular. E aí começa a aparecer a hipofosfatemia. Então, de vínculo que a gente tem que criar, hiperfosfatemia precoce na insuficiência hepática fulminante é marcador de péssimo prognóstico. Mas na evolução clínica, o aparecimento de hipofosfatemia é marcador de melhora hepática e, inclusive, regeneração desse fígado e recuperação sem transplante. Por que isso é importante? Porque quando a gente prescreve diálise, se a gente dá uma dose alta, um dos efeitos colaterais é a hipofosfatemia. Então, a gente tem que ficar muito atento ao nível de fósforo para conseguir tratar e não deixar esse paciente perpetuar hipofosfatemia. Existe corte pediátrica que coloca muito bem. Paciente pediátrico hipofosfatêmico com hepatite fulminante, se eu não tratar a hipofosfatemia, esse paciente vai muito pior e morre mais. De onde que surgiu essa ideia de diálise contínua? Não é novo, já tem quase 10 anos. Esse estudo, digamos assim, essa publicação de sugestão de tratamento, lá de 2014, que é assinado por Rinaldo Bellomo. Ele propõe uma terapia chamada de terapia dos 4Hs, para tratamento de edema cerebral preventivo em insuficiência hepática fulminante. Aqui eu estou falando de tratamento preventivo, que contempla 4H, hiperventilação, hemodiafiltração, manter o sódio na casa do mais alto, hipernatremia e hipotermia. Falando de números, o que ele pede? Para deixar o PCO2 ao redor de 35, uma amonemia menor que 60, grave esse número, 60 é o número mágico de metaterapêutica, manter o sódio mais alto, ao redor de 148 a 152, 150 de sódio é um bom número, e manter a hipotermia. E quando a gente pensa em diálise contínua, a gente mata 3 pontos daqui. A gente reduz a amônia, a gente consegue jogar o sódio para cima com diálise contínua e a gente consegue controlar a temperatura e fazer um controle direcionado de temperatura na diálise contínua. Então, aqui a gente consegue fazer, a partir de uma terapia, já 3 pontos desse tratamento. Só colocando aqui com mais
resolução, então, hemodiafiltração, hipernatremia, hiperventilação leve, né? E também hipotermia, controle direcionado de temperatura, principalmente evitar febre. Isso tudo a gente traz agora amônia. Primeira dúvida é, vale a pena dialisar pelo valor de amônia? Falando um pouquinho de cinética e de química da amônia, o peso molecular da amônia é 18 Daltons, ou seja, é pequenininha, passa em todos os capilares. Ligação proteica é baixa, ou seja, passa e passa bem. Só que tem um problema. A amônia tem um volume de distribuição alto, ou seja, ela pode até sair bem com diálise, mas ela faz rebound, ela faz rebote, muito parecido com fósforo. Ela tem segundos e terceiros compartimentos. Isso é um problema. De modo geral, isso vale para vocês se forem para outros serviços. O micromol por litro, e a unidade do Hospital São Paulo é micromol por litro, ele pode ser convertido para picograma por decilitro. A conversão é 1,7, tá? Alguns estudos trazem picograma, a maioria absoluta vai ser micromol, a aula inteira está em micromol, por questão de que vocês usam micromol aí, não tem por que a gente fazer outro número e outra unidade. Primeira situação, falando de diálise de amônia, é o quanto que sai de amônia. E o quanto que sai, a resposta é sai bem, e sai muito bem. E sai quase que linear com a dose de diálise. Então, aqui a gente tem estudo antigo que mostra uma correlação muito boa entre dose de terapia, quanto que eu estou dando de terapia, com clearance de amônia, o quanto que eu estou conseguindo clarear de amônia. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. Se eu quero tirar amônia, eu tenho que dar dose. Eu tenho que dar uma terapia em dose elevada. Eu posso dar dose baixa? Posso, desde que eu consiga atingir a amonemia boa, nível de amônia bom. Senão, eu vou aumentando a dose para ir tirando cada vez mais amônia desse paciente. E outra coisa que é importante é que a amônia não cai rápido, ela demora para cair. Demora quanto tempo? Ao redor de 6 a 12 horas. Entende-se que com 1 hora de terapia, mesmo em dose elevada, eu não tenho grandes decréscimos de amônia. Eu preciso de tempo e ser sustentável na retirada para eu conseguir que a amônia caia. Diálise intermitente dá para fazer com amônia? Dá para fazer. Tanto que literatura, se a gente procurar literatura mais antiga, e esse é um estudo de 96, falava que o padrão era usar diálise intermitente para amônia. E diálise intermitente, eu tenho alguns pontos para comentar. Para conseguir tirar amônia, eu preciso fazer um fluxo de sangue alto e um dialisato alto. Olhem na figura. Então, eu tenho na primeira figura, na figura A, o fluxo de sangue no eixo X, o fluxo, o quanto que amônia que eu estou tirando no eixo Y, e em 3 opções, losango, quadrado e triângulo, o fluxo de dialisato. Notem que para eu conseguir tirar amônia bem, eu preciso oferecer entre 400 e 500 de fluxo de sangue, com 800 de fluxo de dialisato. Isso vai ser comparável com o que eu estava fazendo uma dose entre 5 a 6 litros de hora de diálise contínua em clearance de amônia. Pensem vocês, com um catéter convencional, a gente não consegue fazer isso. Então, aqui, dá para dialisar com amônia com diálise intermitente? Dá. Mas o problema é que eu vou ter que colocar um catéter de alto fluxo. E eu vou ter que colocar um capilar maior, que é a segunda figura, que comparou o fluxo de sangue com clearance de amônia e a superfície do capilar. E aqui eu preciso colocar um capilar de quase 2 Que era o tal metros. do Paulins, que hoje Marilu falou mal dele. Falou que ele fala mal da Filho do Rogério, pau no cu do desperta caralho. emoções. Ah, babaca paulistano. Pessoal, só consegue só E desativar o áudio? Estou pensando aqui, mas não estou fazendo, não. Foi? Acho que está ligado ainda, né? Não consigo. Vou mutar aqui.
Seguindo. Diálise contínua intermitente é uma dúvida que ainda se carrega na literatura. Essa dúvida, ela começa a cair, começa a ter respostas a partir desse estudo. E por isso, e esse é um dos estudos que o Jean-Louis Vincent considera para colocar diálise contínua direto naquela rodinha de tratamento. Esse estudo é um estudo retrospectivo, mais de 1.000 pacientes com indicação de transplante hepático por insuficiência hepática fulminante. O que eles olharam? Olharam na regressão logística se diálise mata mais ou menos. Diálise não pareceu nem matar mais nem menos. Acharam estranho, fizeram o modelo 2 e o modelo 3. Modelo 2, diálise intermitente. Diálise intermitente parece que mata mais. Modelo 3, diálise contínua, parece que mata menos. Então, aqui, nessa situação, a partir dessa regressão logística, e esse é um estudo que não dá para a gente pensar em fazer uma prospecção em cima dele, porque é paciente com insuficiência hepática fulminante, eles encontraram que CRRT reduziu quase 50% mortalidade na regressão logística e também encontraram outras coisas interessantes, que um valor de amônia que deixa a gente desconfortável é uma amônia acima de 150. Vai ter uma sensibilidade e uma especificidade relativamente boa para a gente falar a favor de encefalopatia. Então, vale a pena dialisar pelo valor de amônia? Vale, considerar a dose elevada. Cirrose descompensada e ACLF, 200. Eu vou fazer lactulona, antibiótico colônico, vou tentar outras terapias para redução da amônia. Se eu não conseguir, 200 é o número mágico que a literatura termina colocando. Hepatite fulminante, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou avaliar lactato, disfunções orgânicas, valor do fósforo, comprometimento inicial do sistema nervoso e com amônia, a partir de 100, eu vou pensar também em iniciar a terapia. Intoxicação por ácido valproico, lembrando que ele bloqueia o ciclo da ureia, equivale nessa indicação clínica. Literatura coloca que eu posso tentar diálise intermitente, que é factível tentar diálise intermitente, mas eu tenho que colocar um fluxo de sangue mais alto e um fluxo de dialisato também mais alto. Eu posso fazer uma fase 1 em diálise intermitente, derrubar o valor da amônia e depois fazer uma fase 2 em diálise contínua, colocar uma alta dose e colocar como meta uma amônia menor que 100, menor que 60. É uma opção viável. Problema: se meu paciente já tem sinal de hipertensão intracraniana, quando eu coloco ele na diálise intermitente, eu vou ter aumento da PIC. Isso é um problema, isso é uma coisa que a gente tem que considerar com muita cautela na prescrição na intermitente. E, não esquecer, atenção ao fósforo. Diálise. Rogério, rapidão, uma dúvida dessa questão da PIC. Precisa estar com PIC num quadro de insuficiência hepática fulminante? Eu O não ideal, consigo vamos entender, dizer Lu. assim. O Oi? ideal é que o paciente, o ideal é que ele esteja com PIC num quadro de insuficiência hepática fulminante? Não necessariamente, viu, Luísa? Isso é muito. Na insuficiência hepática fulminante, a gente vai falar isso lá na frente em outras terapias. Ele pode ser monitorizado, mas PIC, não conseguiram demonstrar benefício de PIC está caindo em todos os grupos de estudo. Tinha um grupo que valia a pena passar PIC, era TCE. Já tem estudo mostrando que não preciso passar PIC. Então, em quem que eu passo PIC? Em quem que eu não tenho nenhuma outra forma de monitorizar a pressão intracraniana. Ah, eu consigo fazer um ultrassom de fundo de olho, eu consigo fazer uma estimativa da PIC, eu consigo fazer Doppler, eu consigo fazer tomo seriada, talvez não faça sentido passar PIC, tá? E a literatura coloca meio que universalmente que não é obrigatório, tá? Se você tiver, se for disponível, ótimo. Qual que é a experiência dos serviços que utilizam PIC, que é o Einstein? Existe um incremento da PIC no início das terapias e depois um controle. Então, esse é um cuidado que tem que ter, mas, por exemplo, no HC não passava PIC nos pacientes que estavam hiperammonêmicos, tá bom? Outra sugestão, só com contínua, a gente pode fazer 2 fases. Uma fase 1 com dose muito alta, fluxo de sangue mais alto, dose de quase
40 até 90 ml quilo-hora, então a gente esquece os 30 do Cadigo, a gente joga 35, 40 e vai titulando de 5 em 5 de dose até chegar a uma amônia menor que 100, menor que 60. E quando a gente chega numa dose de amonemia controlada, a gente baixa a dose, baixa o fluxo de sangue, baixa a dose de efluente e aí consegue sustentar essa terapia. Sem citrato, considerações à frente sobre o citrato. Sem heparina, esse paciente tem risco de sangramento, heparina não vai funcionar aqui de jeito nenhum. Seria amônia e titular a dose conforme a amonemia. O que a gente tem de estudos falando de anticoagulação regional? Tem esse estudo que é bem interessante do ano passado, que foi olhar aquele capilar, o Oxaires. O Oxaires, ele tem uma camada de heparina. E por ter uma camada de heparina, talvez ele demonstre segurança e consiga não utilizar citrato, porque a heparina do Oxaires daria certo. E aí eles compararam filtro Oxaires em 20 pacientes, deu quase 40 circuitos de CRRT com filtro padrão. O que eles encontraram no final? Que o Oxaires não ajudou. Comparado com o ST100, que é o capilar padrão, não houve diferença em número de circuitos utilizados e também não houve diferença da sobrevida do filtro. É pequeno, não conseguiu demonstrar benefício, ainda o benefício teórico de plausibilidade biológica que não conseguiu se ver. Por que eu trouxe esse estudo? Eu trouxe esse estudo para mostrar outra coisa. Se eu estou pensando em não usar citrato, se eu estou pensando em não usar heparina na minha contínua, o mínimo do mínimo que eu faço é passar o catéter na jugular direita. Por quê? Na jugular direita, a sobrevida do filtro vai de 14 horas, que era na femoral, para 24 horas na jugular direita. Então, se tem alguma coisa que eu possa fazer por esse paciente para ele perder menos capilar, para ele perder menos 7, é colocar o catéter na bendita jugular direita. Tá? Então, se eu não vou usar citrato, não vou usar heparina, o mínimo do mínimo, coloque o catéter na jugular direita para você ter um fluxo melhor e você perder menos 7 na jogada. Perfeito? Mas já tem gente que coloca citrato. Esse artigo do Sejasen, que foi publicado agora, no começo de novembro, é um prospectivo unicêntrico que ele randomizou o paciente. 89 pacientes com insuficiência hepática, alto risco de sangramento, ele randomizou anticoagulação regional baseada em citrato contra sem anticoagulação regional. O que ele encontrou? Primeira coisa, que anticoagulação regional com citrato, o filtro dura mais. O filtro dura mais e o filtro dura relativamente bem. Então, eles conseguiram uma patência de filtro relativamente boa. Não é o melhor dos mundos, mas é uma patência ok. Mas eles tiveram problemas. E os problemas é baseado no cálcio. Eles tiveram mais hipocalcemia no grupo que recebeu citrato. E o produto, o gap cálcio total sobre cálcio iônico, foi maior no paciente recebendo citrato. Não teve diferença de mortalidade. Entretanto, eles tiveram mais hipocalcemia grave, mais acidose metabólica grave no grupo que recebeu o citrato. O que fica de mensagem desse estudo? Eu posso usar citrato? Posso usar citrato. Não teve aumento de mortalidade, não teve evento adverso grave de maneira muito maior. Entretanto, eu tenho que monitorizar. Monitorizar com gap de cálcio e monitorizar também acidose e alcalose metabólica que pode aparecer nesses pacientes. Mas também é possível dosar o citrato. E esse é a corte do doutorado da Thais. Thais foi minha RI+, fez doutorado com Marcelino, e ela fez uma análise, uma corte prospectiva no Einstein. Ela pegou 200 pacientes e ela dividiu esses pacientes em hepatopatas e não hepatopatas, e foi dosar citrato nas contínuas desses pacientes. E o que ela encontrou? A primeira coisa que ela encontrou é que hepatopata, ele não consegue metabolizar bem o citrato. Então, a citatremia, ou seja, eles estão prescrevendo um citrato ao redor de 3 milimol por litro de sangue tratado.
é para o citrato ficar ao redor de 3 no sangue. E olhem ali, no paciente sem falência hepática, ficou ao redor de 3. No paciente com falência hepática, ele começa perto de 3,2 e vai subindo ao passar dos dias de exposição em citrato na contínua. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O hepatopata, ele acumula o citrato. Mas ela não conseguiu encontrar grandes correlações entre os exames de disfunção hepática, como bilirrubina e RNI, com o acúmulo de citrato, e também não conseguiu encontrar correlação forte entre o gap de cálcio, que é cálcio total sobre cálcio iônico, e os valores de citratemia. Citrato dá para dosar, isso é para vocês verem que dá para dosar, vocês frequentam, tem estágio num centro que dosa citrato, que tem uma expertise enorme em usar citrato em pacientes com insuficiência hepática e demonstra que isso é seguro. Esses pacientes eles tiveram taxas de mortalidade aceitáveis e comparáveis com a literatura, demonstrando que a terapia também é segura e também é super factível. Fechamos diálise para amônia por si só. Agora a gente vai falar de diálise hepática, propriamente dito, diálise albuminada. Para isso, a gente traz um segundo caso clínico. Masculino, 52 anos, ele é portador de PAF. PAF é uma amiloidose familiar, mutação da transtirretina, que faz acúmulo em nervo periférico e tratamento, além dos estabilizadores do amiloide que a gente tem disponível hoje, o tratamento padrão é transplante hepático. O paciente internou para transplante hepático. Recebeu um transplante de um doador falecido, 45 anos, TCE, com sódio de 165. Tempo de isquemia, 10 horas. Tempo de mesa, 40 minutos. E tempo cirúrgico, de 6 horas. Cirurgia descrita como sem intercorrências. O paciente está sintomático na UTI, hemodinamicamente estável, sem nenhuma queixa. Mas os exames não vão bem. A nefra é convocada no terceiro PO para avaliação do caso devido ao aumento de creatiureia. O paciente teve diurese nas últimas 12 horas de 0,2 ml/kg. No primeiro PO tem uma create de 0,8, no segundo 1,2, no terceiro 3. Ureia foi de 24, 55, 70. TJGP 2.500, 2.000, 5.500, 3.100, maior que 10.000. E lactato 22, 18 e 85. E aí surge a dúvida. Esse paciente deu ruim. Vai precisar, provavelmente, de diálise. O ligúrico, com os exames empeora, e aí surge a dúvida. Existe alguma modalidade de terapia que é melhor no pós-transplante hepático e no paciente cirrótico? Não, não existe. As mesmas dúvidas vão acontecer. Então, instável hemodinamicamente, aumento da pressão intracraniana, edema cerebral e eletrólise que não permite intermitente. Se qualquer resposta se eu responder não para tudo, é intermitente a escolha. Mas nesse paciente, ele tem possivelmente uma situação de instabilidade hemodinâmica que está chegando e um edema cerebral que vai acontecer porque o fígado dele parou de funcionar, o enxerto hepático está não funcionante, então esse paciente vai para método contínuo. Trazendo literatura de método contínuo, terapia de suporte renal em cirrótico, entre intermitente e contínua, não tem estudo demonstrando diferença, mas a literatura entende que contínua parece ser melhor pela estabilidade hemodinâmica e pela correção dos eletrólitos mais segura, mas não tem estudo falando disso. Anticoagulação, mesma coisa. Dá para usar citrato, a gente já viu que dá para usar citrato, mas eu tenho que ficar muito de olho em cálcio e alterações gasométricas. Começamos diálise para o paciente e ele só piorou. Piora neurológica, hemodinâmica respiratória, dose crescente de droga vasoativa, está com noradose alta, com vaso, ventilação mecânica ruim, PF ruim, abdômen tenso, PIA de 32. TGP foi para mais que 10.000, bicarbonato não sobe com a diálise, inclusive está caindo, lactato já de 165, e a equipe de transplante fala que tem uma previsão de retransplante hepático, mas só daqui 24 horas. E ele vai para uma abordagem cirúrgica por causa da hipertensão intraabdominal. Vai ser feita a hepatite total do enxerto com anastomose porto-cavo. E aí
chamam o nefrologista para falar, olha, o paciente agora está sem fígado, está anempático, o que vamos fazer? E aí a gente puxa a literatura de entendimento de fases de um transplante hepático para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. O transplante hepático, ele é dividido em 3 fases. Fase pré-anempática, que eu estou preparando a retirada do enxerto e do explante e preparando o enxerto para ser posicionado. A fase anempática, que é a situação que eu fiz clamp da veia porta do explante do fígado que vai ser retirado e estou preparando tudo para o fígado novo entrar em campo. E a partir do momento que eu faço o desclamp da veia porta, então eu tenho 4 anastomoses importantes a ser feita: via biliar, artéria hepática, veia hepática e veia porta. A partir do desclamp da veia porta, eu tenho a perfusão desse fígado e eu posso ter um negócio chamado de síndrome de reperfusão. O que é síndrome de reperfusão? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de procurar e olhar a bula, ou olhar descritivo das soluções de condicionamento de enxertos. Enxerto renal, enxerto hepático, tem vários nomes, Eurocollins, tem várias marcas, a maioria usa um conteúdo de potássio muito, muito alto. Tem quase 80, 100 mEq por litro de potássio nessas soluções. E o fígado vai ficar condicionado numa solução com muito potássio para ficar no estado de hiperpolarização da célula. A partir do momento que eu reperfundo, eu posso ter uma situação que é jogar um pouco desse potássio para a circulação. E eu também tive hepatócito que teve apoptose, porque ficou com tempo de isquemia, então eu vou ter perda de massa hepatocitária. Então a reperfusão, ela vai literalmente fazer uma enxurrada de potássio na circulação. O anestesista que trabalha com transplante hepático, ele sabe disso, ele tem experiência com isso, e antes do desclamp da porta, ele já faz medidas, como uma polarizante, como umas medidas para hipercalemia. Só que aí surge a situação de quando fazer diálise durante um transplante hepático, levar a máquina junto com o paciente e ligar o paciente durante o transplante. E aí surge essa ideia. Se o paciente está hipercalêmico, persistente, eu posso pensar em colocar esse paciente em diálise, porque na reperfusão ele vai fazer uma hipercalemia mais grave ainda. Depois disso, eu chamo de fase neohepática. O fígado foi perfundido, esse paciente vai ser terminada a anastomose e ele vai para cuidado de pós-operatório. No pós-operatório eu tenho cinética. Cinética de laboratório é muito vista e é muito bem avaliada. Então, TJGP eu tenho um pico em 48 horas. Literatura coloca que a partir de 2000 de TGO, principalmente, eu preciso investigar. Investigar 2 coisas que podem acontecer: trombose da artéria hepática ou outras disfunções hepáticas, como um enxerto não funcionante. Lactato também cai. O lactato é para cair em 12, 24 horas. Em 7 dias, eu tenho que ter melhora do RNI e tem que ter melhora da bilirrubina. Se a bilirrubina estourar ou não cair, eu também vou investigar situações que podem estar acontecendo no enxerto. E a gente tem uma lista enorme do que pode acontecer: sangramento, trombose da artéria hepática, rejeições, lesão de anastomoses e a PNF. PNF é a disfunção primária do enxerto, ou Primary Non-Function, ou seja, esse fígado não funcionou. No transplante renal, a gente chama isso de DGF. A gente lida muito bem com DGF, dialisa, segura, espera, vai recuperar. No fígado eu não tenho esse tempo. Em PNF, eu não consigo fazer um suporte para aguardar esse fígado regenerar. Existem as PNFs graves, eu preciso tirar esse enxerto e colocar um novo enxerto. E foi isso que aconteceu. E peço para vocês agora tentarem fazer um trabalho de memória e lembrar: poxa, o paciente internou de casa. O fígado parecia ser um fígado bom. O que tinha na história que joga para ter acontecido uma coisa dessa, para ter feito PNF? Qual é o fator de risco que permeava ali na história, que eu passei muito rápido,
que jogou o paciente numa primary non-function. Alguém tem alguma intuição do que aconteceu? Lucas, quer participar? Não sei se alguma coisa da etiologia Professor, eu não sei não, eu também está numa função, né? tô meio sem ideia aqui. Tá meio sem ideia? Lucas, se eu te Tô. chamei, tem motivo. Se fosse para você chutar alguma coisa, coisa que você mais gosta dessa nefrologia, Sódio, deve ser o sódio, sódio. então. Opa, sódio. E aí te trago mais uma de sódio. Lembra quanto que era o sódio do paciente, do doador? Nossa, professor, Era não lembro. hipernatrêmico. E aqui está um dos negócios mais interessantes de distúrbio de sódio, que é hipernatremia do doador. Hipernatremia do doador é muito estudada e entende-se que hipernatremia do doador seja fator de risco para a disfunção do enxerto. Em transplante hepático, um sódio acima de 160 equivale a um fígado marginal esteatótico. O sódio do doador era 165. Então, hipernatremia, a gente sabe que na UTI é marcador de prática ruim, eu vou investigar a hipernatremia, só que no doador, no potencial doador de órgãos, tratar o sódio é importante porque eu vou refletir do enxerto. Em transplante pulmonar existe literatura também, em transplante cardíaco é certo que tratar hipernatremia impacta função do enxerto cardíaco. Em transplante renal a coisa fica um pouquinho mais duvidosa, existe meta-análise trazendo que talvez hipernatrêmicos façam mais DGF, mas ainda não é tão forte assim. Mas entende-se que o sódio do doador, na hora da captação, tem que estar menor que 160. Então, isso é um negócio que o nefrologista tem que saber. Trata a hipernatremia no doador? Trata. É importante tratar, porque vai ter reflexo na qualidade do órgão, tá? Então, é um dos negócios que é muito pouco falado, existe muito pouco warnings em cima disso, mas é uma coisa que a gente, como nefrologista, e principalmente se a gente vai lidar com transplante, a gente tem que ficar em cima disso, perfeito? Por isso que eu te chamei, Lucas. Para ter mais uma ideia de sódio. Só fechando aqui Gostei. que a PNF, disfunção primária do enxerto, a gente tem um monte de literatura falando definição. A definição mais consensual é TGO estourada com acidose hiperlactatêmica e RNI estourado. Perfeito? A partir desse momento, a gente vai começar a falar de diálise hepática. Diálise hepática, ela funciona no pós-transplante hepático, que é lá no cantinho, no lobo esquerdo, que é nas PNFs, nas funções de enxerto tardia, nas rejeições e na cirrose recorrente. Na cirrose descompensada, a gente tem duas indicações. Quando a gente olha a corte americana, estudo americano, eles vão colocar duas indicações para diálise hepática, que é encefalopatia hepática refratária, que é a indicação que passou como no FDA, como indicação de diálise hepática, e síndrome hepatorrenal refratária a vasopressor. Hiperbilirubemia também entra, e aqui é bilirrubina a partir de 15 a 20. Tem outras indicações, prurido refratário, principalmente de colangite biliar autoimune, CBP, pós-hepatectomia, paciente com tumor hepático que vai para hepatectomia, ele pode fazer uma disfunção hepática, insuficiência hepática pós-hepatectomia, e aqui vai ser indicação. Na insuficiência hepática fulminante, principalmente nas situações tóxicas, e qualquer situação que eu tenha uma overdose ou um envenenamento por medicações que são ligadas à proteína plasmática. Então, sempre que a gente pensar que uma droga sai com plasmaférese, eu penso também que ela sai com diálise hepática. Elas equivalem em indicação, perfeito? Falando de diálise hepática serve como ponte. É ponte para o transplante ou ponte para a recuperação
hepática. Eu não consigo fazer diálise hepática de longa data. Eu vou fazer diálise hepática, eu vou segurar a situação clínica do paciente até o transplante ou até esse fígado regenerar. E aí a gente surge a dúvida como que eu prescrevo essa diálise. Para prescrever diálise hepática, eu tenho que entender que diálise hepática é uma diálise albuminada. Então eu vou fazer contracorrente com dialisato com albumina ou eu vou fazer uma troca plasmática e devolver para o paciente uma albumina nova regenerada. A partir desse entendimento, diálise hepática, então, sempre que falarem diálise hepática, vocês vão lembrar diálise albuminada. Eu vou ter que estudar bem a albumina. Então, falando um pouco da albumina e fisiologia da albumina, a albumina tem várias funções. A função que a gente mais conhece é a função de pressão oncótica, só que ela também tem função antioxidante, imunomodulatória, ela estabiliza endotélio e tem efeito hemostático, ela também atua na permeabilidade capilar e também no transporte e metabolismo de um monte de substância tóxica. Chama a atenção de vocês num ponto. Não sei se vocês estão vendo, em vários pontinhos de função da albumina, a gente tem essa cisteína 34. O que é essa cisteína 34? Então, a albumina é uma proteína quaternária que vai estar dobrada e vai ter várias pontes de sulfeto. Essas pontes de sulfeto, são os BSs, são pontos de ligação. Ligação com tóxicos, ligação com metabólitos e carreamento. E a gente tem essa ponte, que é a cisteína 34, que ela vai ter função, ela vai ter funcionalização. E a funcionalização e um monte de coisa que eu preciso ter essa cisteína 34 bem estabelecida e bem íntegra para conseguir que essa albumina tenha efeito. E aí surge a primeira dúvida de literatura, e que vocês vão ouvir essa dúvida de alguém algum dia, num paciente com hepatorenal, ou num paciente cirrótico que fez PBE, ou num paciente que está fazendo paracentese de repetição, se ele tiver albumina sérica em valor normal, eu preciso repor albumina? A resposta é sim. E é sim baseado que a albumina do cirrótico, a albumina do paciente portador de hepatopatia, é uma albumina que ela não tem essa cisteína na posição 34 adequada. Então, ela tem modificações pós-transcricionais, ela é dosada como albumina, mas essa albumina ela é menos efetiva em sua função endógena comparado com uma albumina externa. Então, por isso que a gente não dosa a albumina e a gente não fica em cima do valor de albumina na indicação da reposição de albumina, baseado nisso, que a albumina do cirrótico ela é alterada. Perfeito? Seguindo, falando um pouco de albumina, a gente tem ao redor de 300, quase 400 gramas de albumina, entre 300 a 400 gramas de albumina. A gente sintetiza no fígado ao redor de 15 gramas por dia e o catabolismo joga fora esse 15 gramas por dia. Então, a gente tem esse movimento de albumina e renovação de albumina. Então, outra dúvida que pode surgir, se eu tiver um paciente hepatopata, qual que é o mínimo de albumina que a gente tem que dar para fazer a suplementação e a reposição da albumina que ele deveria estar produzindo? E o número mágico é entre 10 a 20, que é aquele número mágico de albumina que a gente dá na hepatorrenal. A gente dá entre 20 a 40. Se o paciente estiver mais para congesta, a gente dá perto de 20, que é o que ele deveria estar produzindo. Por isso que esse número 20 surge na literatura. E a gente sabe que essa albumina ela vai ser catabolizada, e esse catabolismo segue ordem. Antes de falar do catabolismo, relembrem, e vocês já devem ter visto isso em algum relato de literatura ou na prática, de variação do sódio, quando eu infundo albumina. Albumina tem sódio, é albuminato de sódio. E a quantidade de sódio varia conforme a solução de albumina. E você pode ter hipercorreção de hiponatremia com infusão de albumina. Então, sempre vigiem o sódio, sempre fique de olho no sódio, porque existe esse conteúdo de sódio na albumina humana. E voltando para taxas de degradação, a gente entende, e aí aquele
número mágico, a albumina, de quanto em quanto tempo a gente precisa repor, é ao redor de 7 a 14 dias. Por quê? Depois de 7 a 14 dias, a gente tem uma degradação quase que completa da albumina que a gente infundiu. A partir de 14 dias, a gente tem seguramente menos de 20% da albumina que foi infundida. Perfeito? Terminamos de falar de fisiologia da albumina, a gente entende agora em diálise hepática. Diálise hepática eu tenho duas opções. Eu tirar a albumina suja e devolver uma albumina limpa, ou fazer uma contracorrente, albumina com toxina ligada contra albumina livre de toxina. E aí eu consigo fazer o que a gente chama de diálise hepática. E a albumina vai fazer toda essa função. Falando de diálise hepática, a gente divide em duas formas. A gente tem os métodos artificiais, que são os métodos que a gente mais tem na prática, e os bioartificiais, que ainda não chegaram na prática clínica, mas já existe um ou outro estudo falando deles. Falando de método artificial, a gente tem o SPAD, Mars, Prometheus, plasmaférese. Bioartificial são os métodos que a gente usa célula humana, célula de porco, célula de outros modelos animais numa cartucheira e eu passo sangue ali e essas células regeneram a minha albumina de certa maneira. Perfeito? Primeira forma, de prescrição. E SPAD é muito tranquilo. Quando a gente olha e fala, nossa, prescrever uma SPAD deve ser muito difícil, meu Deus. Não, é muito tranquilo. Então, SPAD, eu vou fazer do nome, Single Pass Albumin Dialysis. Eu passo a albumina uma vez só, e literalmente joga lá fora, e esse single pass vai entender o que está acontecendo. Então, como que eu prescrevo? Eu prescrevo uma CVV-HDF para o paciente. E durante 6 a 8 horas dessa terapia, vamos supor, estou colocando 30 ml quilo, estou dando 1.000 de dialisato. Então, durante 6 a 8 horas, eu vou pegar o dialisato, os 5 litros de dialisato, e vou colocar albumina nele. Então, eu vou fazer durante um tempo, por isso que está escrito hemodiálise intermitente ali, eu vou fazer entre 6 a 8 horas dentro da CRRT, dentro da máquina de CRRT, eu vou fazer um dialisato albuminado. Como que eu faço esse dialisato albuminado? Eu tenho 5 litros de solução, pode ser qualquer solução, solução balanceada, ou a solução a 0,61%, e eu vou tirar 15 a 250 gramas de albumina, ou seja, eu vou tirar 750 ml pelo menos, e vou colocar 750 ml de albumina. Coisa prática, não é para ficar furando a solução eletrolítica todas as 15 vezes. Coloca no equipo, coloca na albumina e passa por gravidade. Isso é mais fácil, porque se você furar as 15 vezes, quando você colocar o saco na balança da máquina, vai vazar tudo, tá bom? Então, coloca só no equipo que ajuda bastante. Então, quando vocês forem fazer, lembra disso, não furar as 15, 20 vezes. Se eu colocar 15 frascos, eu vou ter uma solução a 3%. Se eu colocar 20 frascos, eu vou ter uma solução a 4%. Se eu colocar 25 frascos, eu vou ter uma solução a 5%. Literatura coloca que 3% dá conta e é não inferior a 4% e 5%. 1% e 2% é muito pouco, 3% é a melhor forma de concentração. Então, de novo, eu estou prescrevendo CVV-HDF e eu vou pegar o dialisato desse paciente e durante 6 a 8 horas, que vai dar essa dose de 700 a 1.000 ml hora, eu vou colocar uma solução eletrolítica albuminada com albumina ali. Poxa, e as outras 18, 16 horas? O que eu faço? CVV-HDF, normal. Terminou a bolsa albuminada, eu coloco uma bolsa convencional e continuo tocando a CVV-HDF. No outro dia, eu reavalio bilirrubina, encefalopatia, amônia e outros marcadores que eu entendi que valem a pena. E aí, diariamente, eu faço isso.
de maneira prática, mais fácil prescrever pela manhã, terapia acontece de manhã, passa a noite, no outro dia, olha os exames, isso funciona de maneira interessante. Então, diálise albuminada vai conseguir tirar o quê? Bilirrubina, ácido biliar, triptofano, aminoácidos aromáticos, fatores, citocinas inflamatórias, vai tirar cobre do Wilson ou da própria cirrose, que pode acumular cobre, vai tirar manganês, vai tirar mais um monte de coisa. Lembrar que amônia, creatinina e ureia eu tiro com diálise hepática, tiro, mas tiro com diálise também. Então, isso funciona de maneira interessante, tá bom? Então, diálise hepática vai funcionar bem, vai dar certo aqui. SPAD é o que a gente tem de mais fácil, é o que a gente tem de mais factível. Então, o que eu preciso para prescrever uma SPAD? Uma máquina de contínua, que faça diálise contínua, solução eletrolítica, qualquer solução eletrolítica do mercado, e albumina. Coloca albumina ali na solução eletrolítica, rodo 6 a 8 horas, acabou. Paulo, eu estou inseguro com essa prescrição. Poxa, tem uma máquina, Mars, um negócio enorme, trabalheira. Tem comparação entre SPAD e Mars? E é isso que a gente vai falar agora. Existe um estudo, só um, que comparou Mars com SPAD. É prospectivo, randomizado, crossover. O que eles fizeram? Eles pegaram 69 pacientes com insuficiência hepática, fizeram um tempo de SPAD, um tempo de Mars e fizeram comparação. Não tem diferença de mortalidade, e aqui peço para vocês olharem, só trouxe um exame para a gente não passar muito tempo nesse estudo, que esse estudo é muito pequeno, não vale a pena. Eles mostram que é equivalente. Pré e pós Mars, pré e pós SPAD, valor de bilirrubina. E aqui eu peço uma coisa que vocês olhem, que é a tendência da bilirrubina entre pré e pós Mars e pré e pós SPAD é cair. Nos dois, perfeito? Todo mundo está vendo. Só que olhem nas bolinhas. E a bolinha está linkada com o paciente. É um paciente que tinha uma bilirrubina, todo mundo parece que cai, mas tem alguns que sobem. Isso é uma coisa que vocês têm que ter segurança quando estiver prescrevendo uma terapia hepática. Às vezes, a disfunção hepática é tão grave, o paciente está tão grave, que a bilirrubina no dia seguinte pode vir igual ou até maior que a bilirrubina do dia anterior. Porque, literalmente, o fígado está se esvaindo. E aí eu posso ter situações que a bilirrubina sobe. E aqui o argumento é, se não tivesse a terapia de diálise hepática, a bilirrubina estaria maior ainda, ok? Então isso que vocês têm que ter segurança, porque às vezes, e aqui, olhando no ponto, eu vou colocar um pontinho aqui, que mostra bem essa situação, tanto na Mars quanto na SPAD. Então, ó, olhando, por exemplo, esse ponto aqui, foi para cá, ó. Opa, ficou igual ou maior. A maioria está caindo. Teve um paciente aqui no grupo SPAD que saiu daqui e subiu a bilirrubina, mas a maioria, a tendência é queda nos dois grupos. E entre os grupos não houve diferença de valor de bilirrubina e outros desfechos. Óbvio, menos de 70 pacientes, eu não vou conseguir detectar desfecho, mas laboratorialmente é equivalente, perfeito? Falando de Mars, como que funciona Mars? Deixa eu só ver. Já dá para prescrever no Hospital São Paulo, só tem que correr atrás da albumina. Mars, como que funciona? Mars eu vou ter dois circuitos. Eu vou ter um circuito da terapia albuminada e um circuito da diálise contínua. Então, eu vou ter um capilar de alto fluxo, um capilar de albumina e essa albumina vai circular. Vou colocar foto, que talvez foto fique mais claro. Isso aqui é uma foto da terapia. Então, eu tenho aqui o paciente, fluxo de sangue, e ele vai passar num capilar que é chamado de capilar de Mars. Aqui. Ok? Então, o sangue vem lá do paciente, passa no capilar e volta para o paciente. Nessa situação, esse sangue ele vai passar em contracorrente com uma solução albuminada.
Essa solução albuminada vai passar em duas colunas. A coluna da resina aniônica, que está aqui, e a coluna do carvão. Aqui resina aniônica e aqui o carvão, certo? Aqui está a central de controle da Mars e aqui está a bomba de sangue, certo? Desculpa, aqui é a bomba de albumina, que está aqui. Essa solução albuminada vai passar numa máquina que vocês conhecem. A solução albuminada segue aqui e passa na contínua e faz diálise contínua e ela volta e passa no paciente. Então aqui eu tenho dois circuitos funcionando em paralelo. O circuito sangue e o circuito albuminado. O circuito albuminado vai passar em 3 lugares: coluna, resina aniônica, coluna de carvão, diálise contínua. E ele volta e passa no filtro e faz contracorrente como sangue. Perfeito? Aqui outra figura, só mostrando o sangue vindo do paciente, passando no capilar de Mars, é um capilar específico. Aqui a resina aniônica, aqui a resina de carvão, que servem para manter essa albumina viável por mais tempo. E aí ela passa e faz diálise contínua CVV-HDF. Mars consegue tirar as mesmas substâncias que a gente falou da SPAD. Vai conseguir fazer tudo isso. Notem só a diferença que é no começo do tratamento e no final do tratamento, como que impregnou de sal biliar a resina aniônica, e a gente consegue fazer, é factível. Como que eu prescrevo Mars? Prescrevo Mars com um sistema Prisma Flex. Eu vou colocar um fluxo de sangue de CVV-HDF, prescrição de CRRT convencional, só que quem passa na CRRT é albuminado. Eu utilizo 12 frascos de albumina 20%, vai dar 600 ml, e eu deixo ao redor de 150, 200 ml minuto. CVV-HDF, a diálise albuminada, isso dura quanto tempo? 6 a 8 horas. Depois de 8 horas, a solução albuminada, ela fica saturada. O carvão e a resina aniônica se saturam também, e eu não consigo regenerar essa albumina. Depois de 24 horas, eu troco o sistema, troco o circuito e volta tudo de novo. Duas opções. Acabou as 8 horas, eu posso desligar a terapia e deixar o paciente CVV-HDF, ou deixar a terapia rolando em 24 horas e só trocar o albuminado depois de 24 horas. Tem gosto para tudo. Perfeito? Tranquilos até aqui? Por que que eu falei primeiro de SPAD, depois de Mars? Mars é um sistema que foi descontinuado. Não se vende mais Mars, não tem para comprar. Quero comprar? Não, não tem, não vende. Tá? Temos três máquinas de Mars no Brasil. Uma está no HC, outra está no Einstein, a outra está lá no Rio Grande do Sul, na Santa Casa do Rio Grande do Sul. Essa da Santa Casa está em manutenção, então a gente tem 2 funcionantes e, literalmente, qual que é o grande problema? Eu preciso de uma equipe de enfermagem muito bem treinada para tocar essa terapia. É muito complicado, é muito circuito em paralelo, tem que trocar o carvão, tem que trocar a resina aniônica, tem que colocar a albumina num canto, sangue passa no outro, tudo isso junto com o CVV-HDF. Então é difícil você conseguir popularizar essa terapia. Por isso que a ideia é você falar de SPAD. Quando a gente traz SPAD como uma solução, é uma solução equivalente, que a literatura já mostra que é equivalente. Então a gente consegue segurar muito bem as pontas em diálise hepática dessa forma. Perfeito? Falando de Mars, foi publicado nesse ano uma das maiores experiências de Mars, que com 180 pacientes, e eles tiveram 5 grandes indicações de Mars. A CLF, insuficiência hepática fulminante, pós-hepatectomia, né, que foi aquela indicação que a gente tinha conversado, prurido refratário e intoxicação. O paciente que transplantou foi muito bem, que não transplantou não foi tão bem assim. E aqui eu mostro os exames. Bilirrubina, olhem, em ACLF e hepatite fulminante, aqui está em micromol. Para transformar micromol para miligrama por decilitro, é só dividir por 17. A gente nota que a bilirrubina cai, mas ela não cai tudo.
A bilirrubina continua numa casa do alto. Então, a terapia é efetiva, ela consegue derrubar a bilirrubina, sim, só que ela não derruba para nível normal. Tempo de protrombina vale a pena olhar também. Tempo de protrombina melhora com a MARS. O que a gente tem que vigiar? Tem que vigiar plaqueta. Plaqueta cai durante a terapia. Cai durante a terapia, em todas as formas de terapia, a gente tem queda do nível plaquetário, então plaqueta é uma situação que a gente tem que vigiar. Outra coisa que melhora é a encefalopatia, tanto por Glasgow quanto por encefalopatia por West-Haven. A gente consegue ter melhora nas indicações que tinham encefalopatia. Olhando encefalopatia, a gente nota que encefalopatia, então, ali é o RAS, houve melhora importante do RAS após a terapia, e prurido, escala de prurido, houve melhora após a terapia com MARS na escala de prurido dos pacientes que tiveram indicação por prurido refratário. Temos outras formas de diálise hepática, que é Prometheus, que aqui a gente tem um circuito que funciona de uma forma muito parecida, com o circuito que eu comentei da MARS, então ele vai ter um capilar de albumina, ele vai ter os absorventes, carvão e aniônico, e ele consegue fazer a terapia de maneira muito justa. Então a gente tem MARS, a gente tem Prometheus, que vai ser eminentemente em série, e a gente tem SPAD, que é uma opção viável e factível quando a gente não tem as máquinas próprias para fazer diálise hepática. Dúvida se vale a pena, e comparando hemodiafiltração com MARS, estudo antigo, mostra que MARS consegue derrubar amônia, derruba bilirrubina, derruba ácido biliar dosável e consegue ter equivalente de melhora. Mas quando a gente olha a literatura de maneira maior, e aí a gente olha para indicação com insuficiência hepática fulminante, com ACLF, a gente vê que a gente tem ainda muito pouco estudo. E muito pouco estudo que não conseguiu demonstrar grande coisa. Melhora bioquímica, quase todos eles sim. Melhora hemodinâmica, alguns. Melhora neurológica, os que avaliaram, a maioria conseguiu, mas melhora de sobrevida, a gente não teve resultados tão bons. E aí, sempre que a gente tem uma situação que melhora a bioquímica, que melhora a hemodinâmica, melhora neurológico, mas não melhora a sobrevida, a gente tem que colocar dúvida se a terapia foi prescrita de maneira adequada. E prescrita de maneira adequada é o timing adequado para o paciente adequado no momento clínico adequado. Então, isso que a gente tem que levar em conta é o que a gente vai discutir de agora adiante. Então, quando a gente olha a revisão sistemática, encefalopatia, bilirrubina, amônia, a gente teve melhora. Só que mortalidade, as revisões sistemáticas não demonstram efeito clínico. Mostrando aqui bilirrubina, MARS contra tratamento padrão, Prometheus contra tratamento padrão, e o combinado das duas reduziram bilirrubina. Perfeito. Encefalopatia, também houve melhora de encefalopatia. Só que mortalidade, não teve diferença de mortalidade. MARS sozinho, Prometheus sozinho, e o combinado de MARS e Prometheus não demonstra redução de mortalidade. Só que a gente tem outras indicações que também equivalem. Prurido refratário, indicação clínica. Aqui a gente tem 35 pacientes, 20 de um estudo e 15 de outro, que demonstra que houve redução importante de prurido. Mais de 75% dos pacientes relataram redução importante do prurido por pelo menos um mês. Nos pacientes que melhoraram o prurido, eles conseguiram ficar livres de prurido por ao redor de 3 meses. Então, diálise hepática também acontece no paciente com prurido refratário. E eu vou prescrever essa terapia a cada 3 meses para o paciente e reavaliá-lo. Então, é uma forma de tratar. Falando finalmente dos métodos celulares, biológicos, a gente tem o Hepatassist e o ELAD, que vão ter um bioreator ou uma cartucheira com células hepatostárias, e isso vai fazer a regeneração da albumina e vai conseguir durar por mais tempo. A gente não tem grandes estudos clínicos dessas terapias. Então, só demonstrando, então a gente tem uma cartucheira que vai ter células de hepatócito, e esse hepatócito vai fazer a função de regeneração da albumina. Nos bioartificiais, a gente tem esses estudos muito pequenininhos que não conseguem demonstrar
melhora de sobrevida e também não conseguem demonstrar viabilidade bioquímica, viabilidade também de hemodinâmica e neurológica. Eles são eminentemente estudos que mostram segurança da terapia. Outra opção é fazer plasmaférese. Plasmaférese, eu estou trocando plasma, então eu estou trocando a albumina do paciente. E plasmaférese também serve para disfunção hepática. Serve porque vai tirar os dumps, vai tirar pump, vai tirar citocina, vai tirar todos os mediadores inflamatórios e vai conseguir também tirar amônia. O grande estudo que falou isso é o estudo do Larsen, que randomizou pacientes com insuficiência hepática fulminante para tratamento padrão ou tratamento padrão com plasmaférese de alto volume. E aqui, plasmaférese de alto volume é 15% do peso ideal. Isso vai dar ao redor de 8 a 12 litros de solução de substituição. Como que eles viram isso? Eles viram que plasmaférese de alto volume reduziu mortalidade nos pacientes tratados e nos pacientes mortalidade livre de transplante, eles também conseguiram demonstrar benefício. Então, plasmaférese de alto volume surge como uma terapêutica efetiva de substituição hepática. Como que eu prescrevo? Vou trazer 2 casos para a gente falar rapidamente de prescrição de plasmaférese. Lembrando que plasmaférese pode sim ser prescrita pelo nefrologista. Na máquina de contínua, a gente pode colocar uma modalidade que chama de troca plasmática no hemofiltro. Então, vou trazer 2 casos que a gente coloca isso. Então, o primeiro caso é um homem, 34 anos, 60 quilos, hematócrito de 37 por síndrome de Guillain-Barré. Caso 2, uma mulher, 34 anos, 60 quilos, com o mesmo hematócrito, uma insuficiência hepática fulminante por hepatite autoimune. Cálculo do volume plasmático, é a primeira coisa que a gente faz para prescrever plasmaférese. Peso é uma fórmula, essa fórmula é uma fórmula praticamente universal, todo canto tem essa fórmula, que é peso dividido por 0,015 vezes a quantidade, a proporção de plasma que a gente tem no corpo, 1 menos o hematócrito. Para a nossa paciente, caso 1, ela vai ter um volume plasmático ao redor de 2.500, tanto caso 1 quanto caso 2. Tem volume plasmático em mão, eu vou pesquisar a dose de plasmaférese pela doença. Caso 1 é síndrome de Guillain-Barré. Eles orientam fazer 1,5 volemias a cada 48 horas. No caso, vai dar 3.750. No caso 2, insuficiência hepática fulminante, a recomendação pelo trial que a gente acabou de ver é 15% do peso, comparativamente 9 litros. Então, 2 opções, 2 prescrições de plasmaférese. Então, calculei volume plasmático, na insuficiência hepática fulminante não preciso calcular o volume plasmático, a gente faz pelo peso. Como que eu prescrevo? Então, na máquina, na Prisma, a gente prescreve uma hemofiltração venovenosa intermitente com reposição pós-capilar. E o filtro, a gente coloca um filtro de troca plasmática. A gente coloca um fluxo de sangue de ao redor de 120 e o nosso objetivo é fazer uma reposição pós-capilar da nossa solução respeitando uma fração de filtração menor que 25%. Colocando um número mágico de 1.000 ml/hora, a gente consegue respeitar esses 25%. No paciente 1, a gente vai fazer ao redor de 4 horas de terapia. No paciente 2, a gente vai ter que fazer quase 9 horas de terapia. Então, provavelmente, a gente vai ter que subir um pouquinho o fluxo de sangue, subir um pouquinho a dose para conseguir fazer em menos tempo, para conseguir fazer uma coisa factível. A gente tem 2 opções, ou uma solução albuminada 4%, ou seja, 4 frascos de albumina para cada litro, 20 frascos por 5 litros, ou plasma fresco congelado. Anticoagulação regional pode ser utilizada, costume de serviço, posso usar um pouquinho de citrato, como é 3, 4 horas de terapia, às vezes nem precisa prescrever com citrato. Muito nefrologista, inclusive hoje, teve um colega nefrologista lá de Maringá que postou foto dele prescrevendo troca plasmática no plasmafiltro. Então, em lugar que não tem centrífuga, que você não tem hematologista com centrífuga para fazer plasmaférese, diferente do Hospital São Paulo, você pode ser chamado para prescrever plasmaférese. É uma ótima forma do nefrologista conseguir
prescrever hemofiltrações no hospital. Fechando, a gente tem esse DELF, que é um consenso de especialistas, que coloca algumas considerações. Insuficiência hepática fulminante e hepatite aguda grave, diálise com albumina melhora sobrevida e melhora em pacientes com insuficiência hepática por paracetamol, tem estudo para isso, mas, de maneira geral, insuficiência hepática fulminante, não existe melhora geral, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, alguns casos específicos vão ter melhora de mortalidade. Plasmaférese deve ser considerada para esses pacientes, em quem eu não vou fazer nem plasmaférese, nem uma MARS ou SPAD, paciente que está em falência de múltiplos órgãos, que não tem mais benefício. Toda diálise hepática ela deve ser prescrita por pelo menos 6 a 8 horas para ter melhora clínica, e para eu ter benefício, eu tenho que ter pelo menos 3 sessões. Isso aqui é o pulo do gato da literatura. Quando a gente olha a meta-análise, diálise hepática contra tratamento padrão, não existe diferença de mortalidade, a gente viu bem isso. Só que quando a literatura coloca e estratifica o paciente para mais de 3 doses de terapia, ou seja, ele precisou de mais de 3 dias de diálise hepática, aí aparece o benefício clínico. Por isso que a dúvida é, qual é o paciente que eu vou prescrever? É o paciente que vai transplantar, mas o transplante não está perto. É o paciente que vai demorar para ser transplantado. É o paciente que eu estou na dúvida se vai ser transplantado ou não. Esse é o paciente que eu tenho que pensar na diálise hepática. O paciente que o fígado está vindo, que em menos de 24 horas vai transplantar, esse paciente não vai ter benefício visível com a diálise hepática. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. ACLF, cirrose descompensada, encefalopatia, a gente vai indicar para encefalopatia refratária. Hepato-renal que não respondeu à telepressina, a gente pode pensar como ponte para o transplante hepático, tomar cuidado, ACLF muito grave, plaquetopenia muito grave, é contraindicação à terapia. Prurido é terapia padrão, a gente pensa em prescrever 3 vezes, 3 sessões, 6 a 8 horas, e avalia mensalmente esse paciente, que ele vai responder super bem. Recomendação geral, plaqueta menor que 40.000, RNI maior que 2,5, fibrinogênio menor que 1, não vale a pena prescrever diálise albuminada, que esse paciente vai piorar e vai fazer uma CIVD. Heparina a gente não usa, podemos pensar em citrato, pode usar, vai vigiar cálcio, vai vigiar acidose, duração da terapia 6 a 8 horas, em paciente que está muito ruim, a gente tem que pensar que realmente não vale a pena. ACLF e hepatite fulminante, a gente tem que pensar em 3 terapêuticas consecutivas, ou seja, 3 dias consecutivos para a gente conseguir benefício clínico. Novidades de literatura, e aí é uma novidade que a gente pode passar um tempinho discutindo, tem o Comprehensive novo, espero que vocês tenham tido acesso ao Comprehensive, e no capítulo de insuficiência hepática tem um algoritmo que deixa qualquer um pouquinho palpitante. Então, manejo da hepatorrenal tipo 1 em ACLF cirrose descompensada, ele fala para fazer telepressina em bolos ou infusão contínua, com albumina, nora se não tiver tele. Se esse tratamento falhar, ele pede para você avaliar a doença hepática. Doença hepática moderada, ele fala para você pensar em TIPS, principalmente em Child menor que 12, ou seja, Child C baixo ou A e B, difícil achar esse paciente. E no paciente que já tem o Child alto, que não respondeu ao trial de tele com albumina, ele fala para pensar em diálises albuminadas. Nos Estados Unidos existe FDA aprovado, Mars e Prometheus, mas aqui a gente pode considerar SPAD. E aí fica naquela dúvida. Eu fiz a aula toda baseada que a gente vai tentar CVV-HDF, se o paciente tiver uma pior hepática muito importante, a gente vai tentar uma terapia de diálise hepática. Os guidelines já estão colocando isso ao contrário. Talvez valha a pena pensar primeiro na diálise hepática, invisto tudo que eu tenho para esse paciente, e se ele não responder
aí sim eu vou deixar uma CVV-HDF como ponte para o transplante ou como ponte para uma reconversa e para uma limitação terapêutica. Queria ouvir de vocês o que vocês acham. Acabou de ser publicado, é desse ano, colocaram em livro-texto. Eles não colocam qual é a referência para eles utilizarem isso, mas provavelmente é porque as terapias foram aprovadas nos Estados Unidos e eles vão usar a terapia, tanto mais e Prometheus, e uma das aprovações do FDA é na situação de refratariedade ao vasoconstritor. Fechando, hiperamonemia pode ser indicação de diálise. Nossa meta é amonemia pelo menos menor que 100, melhor se tiver menor que 60. Diálise albuminada é terapia de ponte para o paciente aguardando o transplante. Grande tendência da literatura é indicar diálise hepática a CLF grave. E quanto mais precoce, talvez seja melhor não deixar esse paciente literalmente entrar em disfunção de múltiplos órgãos para prescrever a terapia. Talvez a gente não vê benefício porque a gente prescreve muito tarde. Talvez seja o paciente numa hora que ele não vai se beneficiar mais. Então, talvez pensar na precocidade e numa situação clínica mais favorável, talvez a gente consiga ver benefício clínico que as meta-análises ainda não demonstraram. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se vocês precisarem de qualquer auxílio, artigo, por exemplo, isso já conversei com alguns de vocês. Vocês têm um artigo que a Unifesp não dá acesso, vocês não conseguem acesso de jeito nenhum, vocês podem mandar um e-mail para mim na Baxter. Existe uma política da Baxter de incentivo educacional e propagação de cultura de ciência, e aí eu consigo o artigo com direito, todos os rights, copyrights liberados para vocês, tá bom? Se precisarem, pode mandar e-mail. Eu não demoro para responder. Nossa, incrível, hein, chefe? Obrigada demais. Assim, sem falar das 1000 informações que eu nunca tinha ouvido falar. Então, que acrescentou muito, como sempre. Muito, muito Obrigado, obrigada. Lu. Alguma dúvida, Eu pessoal? fui, eu fui tirando minhas dúvidas na aula em si, né? Eles estão aqui no chat mais elogiando. Deixa eu tirar o compartilhamento. Acho que nada, né? O pessoal tá cansado já. Fim de ano.